Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 09 de março de 2024. É preciso saber morrer. Ora, mortes podem ser repentinas e, independentemente do momento e da causa, custam caro antes de se tornar cineasta. Hector Babenco, 1946-2016, foi vendedor de jazigos em um cemitério paulistano. Seu argumento para comercializar o serviço era pragmático: não seria muito mais interessante para o dia que o senhor falte que já esteja tudo organizado, a família não precisando se preocupar com nada? A lábia do futuro diretor funcionava, segundo o próprio: fui campeão de vendas, relembre aqui. O argentino, criativo como todo artista, estava apenas a antecipar uma tendência que parece se consolidar agora: preparar-se para morrer. É o que sugere esta matéria, que trata da aquisição de planos funerários por jovens preocupados em não criar transtornos para familiares e amigos quando o pior acontecer. Mas logo o jovem se ocupando disso. Ora, mortes podem ser repentinas e, independentemente do momento e da causa, custam caro. Deixar encaminhada questões práticas as torna um pouquinho menos penosas, e pode ser visto como uma deferência de quem parte. Deferência essa que já se incorporou aos costumes suecos. Por lá, cultiva-se a dostadning, faxina pré-morte. Trata-se do ato de arrumar o que se acumulou em vida para não transformar a tarefa em fardo para familiares, amigos, funcionários. É se livrar dos seus excessos, de suas quinquilharias, do acúmulo, para que ninguém tenha de fazê-lo mais tarde. O mundo material pode ser imbatível em quantidade de tralhas, mas o virtual também não é modesto em despojos. Pensando nisso, convém fazer um testamento digital, indicando um administrador para sites e redes sociais. Entre outras coisas, pode-se optar pelo encerramento das contas ou por sua manutenção in memoriam, alternativa que Facebook e Twitter oferecem. E se entre as preocupações estiver a pretensão de sobreviver digitalmente, dá para deixar encaminhada a criação de hologramas, vídeos em realidade aumentada e gravações de voz para reprodução em assistentes virtuais. Velórios e missas de sétimo dia são fartos em comentários elogiosos sobre aquele que se vai. Adjetivos como afetuoso, honesto e bem-humorado costumam adoçar bocas e ouvidos dos mais próximos em horas assim. Por que não acrescentar um reconhecimento de que o ente querido, além de uma vida virtuosa, fez da sua morte um manifesto de cuidado com os que o cercavam? Uma atitude digna de um epitáfio assim, diz aqui alguém que soube viver e morrer. Na Revista Espírita de fevereiro de 1965, Allan Kardec aborda o tema da notícia: o homem, seja qual for o grau da escala social a que pertença, a partir do estado selvageria, tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última palavra da existência e que aqueles que lamentamos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro intuitiva é infinitamente mais geral que a no nada. Como é, pois, que, entre os que creem na imortalidade da alma, ainda se encontra tanto apego às coisas da terra, e tão grande temor da morte? O temor da morte é efeito da sabedoria da providência, e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ela é necessária enquanto o homem não for bastante esclarecido quanto às condições da vida futura, como contrapeso ao arrastamento que sem esse freio levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho daqui, que deve servir para o seu próprio adiantamento. Para os espíritas a alma não é mais uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que dela faz um ser definido que o pensamento abarca e concebe. Isto já é muito para fixar as ideias sobre sua individualidade, suas aptidões e suas percepções. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre algo real.
Eles não são mais representados como chamas fugidias que nada lembram ao pensamento, mas sob uma forma concreta, que nos mostra melhor como seres vivos. Depois, em vez de estarem perdidos nas profundezas do espaço, estão em redor de nós. O mundo visível e o mundo invisível estão em relações perpétuas e se apoiam mutuamente. Não mais sendo permitida a dúvida sobre o futuro, o temor da morte não tem mais razão de ser. Ela é encarada com sangue frio, como uma libertação, como a porta da vida, e não como a porta do nada. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas após a morte não é mais um sistema, mas um resultado da observação. O véu está levantado, o mundo invisível nos aparece em toda a sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa, mas foram os próprios habitantes desse mundo que nos vieram descrever sua situação. Nós os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça. Nós assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Aí está para os espíritas a causa da calma com que encaram a morte, da serenidade de seus últimos instantes na terra. O que o sustenta não é somente a esperança, é a certeza. Eles sabem que a vida futura é apenas a continuação da vida presente em melhores condições, e a esperam com a mesma confiança com que esperam o nascer do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos de que são testemunhas e na concordância desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus e as aspirações íntimas do homem. Esta foi a crônica do amanhecer de 09 de março de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.